Então, arrebatamento, tribulação, milênio, novo céu e nova terra. Quais são, enfim, a realidade dessas questões, como elas se aplicam? Fica aí, vamos bater um papo sobre isso, direto ao ponto. Bom, então vamos. Deixa eu pontuar aqui 3 elementos muito importantes. Fiz até uma colinha aqui, uma sequência para o vídeo não ficar muito longo, mas já falo para ti que provavelmente vai ficar um pouquinho. Mas vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Então, se há uma coisa que é relevante para que você possa interpretar a Escritura, é obedecer essa primeira regra de interpretação. A Bíblia explica a própria Bíblia, ou seja, questões que são levantadas pela própria Bíblia, na sua maioria, são respondidas por ela também, tá? Em alguns outros textos, em alguns outros autores, mas vai estar lá. O uso de alegorismo como base de fundamentação, tá? É a maior fonte de construção de heresias e equívocos de interpretação. Tá? A fundamentação para que se construa uma interpretação correta é a literal. A interpretação literal, tá? É a mais segura para que possamos ter uma real compreensão daquilo que a Bíblia está nos trazendo a nível de informação. Tá? Quando a gente fala de interpretação literal, a gente não está descartando a possibilidade e a existência de figuras de linguagem. Elas estão lá. Toda a base ela é sustentada por uma linha de interpretação literal. E os simbolismos e as figuras de linguagem são utilizadas para exemplificar esse fundamento que foi exposto de forma literal, exemplificar de uma forma que, para aquele público, naquela cultura, naquela realidade, esses exemplos ajudem, cooperem, para que haja ali um melhor discernimento, um melhor entendimento, tá? Mas o alegórico, ele não está solto. A revelia da mente do intérprete, onde ele pega lá o símbolo ou o aspecto da composição de figura de linguagem e cria, segundo a sua imaginação fértil, uma interpretação para ele. Não existe isso, tá? Toda a simbologia, todos os elementos que lá estão, tá? Todas as figuras de linguagem que lá estão, elas estão fundamentadas por um ensino literal que consta na Escritura, onde a Bíblia explica a Bíblia, como eu já falou no primeiro item. 3. Toda construção teológica que propõe uma exaltação humana e o põe em condição de protagonismo no estabelecimento do reino de Cristo não é cristianismo, tá? É humanismo teológico. Então, vou repetir isso aqui, ó. Toda construção teológica que propõe uma exaltação humana e o põe em condição de protagonismo no estabelecimento do reino de Cristo não é cristianismo, não é evangelho, é humanismo puro, só que teológico. Ou seja, é uma ideia humanista revestida de teologia para construir um engano no seu coração. Então, o protagonismo ele é de Cristo, de ponta a ponta na Bíblia. As pessoas, Israel, a igreja, enfim, elas cumprem um papel dentro desse plano, mas todo o protagonismo ele é de Jesus. Por isso, ele deixou muito claro para mim e para você: sem mim, nada podeis fazer. Palavras de Cristo, tá? Então, que nós entendamos isso aí. Dito isso, vamos para o tema do vídeo aqui. Primeira coisa aqui, vamos falar sobre o arrebatamento. Arrebatamento, primeiro, é literal. Arrebatamento ele vai acontecer de forma literal, conforme os textos de Tessalonicenses nos informam. Os que estavam mortos vão ressuscitar primeiro, ganhar um corpo glorificado. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados, ou seja, tirados da terra, e vão ter um corpo transformado e vão encontrar-se com Jesus nos ares. É literal isso daí, tá? É literal.
Arrebatamento. Para quem é o arrebatamento? Para a parte da igreja que estiver preparada para isso. Tá? O arrebatamento exige um nível de preparação, ok? Que nós precisamos construir. É diferente arrebatamento de salvação. Você pode ser salvo e não ser arrebatado. Pastor, explica isso. Eu posso explicar para quem me perguntar nos comentários. Aqui eu vou pontuar uma série de itens e eu sei que vai gerar muitas dúvidas, então todas as perguntas que forem colocadas aí, eu vou respondê-las. Se você ficou com dúvida nisso, coloque lá que a gente vai estar respondendo. Vamos avançar aqui sobre arrebatamento. O arrebatamento acontece aonde? Antes da tribulação. Não existe essa ideia de arrebatamento depois da tribulação ou coisas do gênero. Vamos começar a colocar os pingos nos seus is aqui. Primeira coisa, queridos, tribulação. Vamos agora avançar para a questão da tribulação, já fazendo essa migração aí do arrebatamento para lá. Primeira coisa, o que é a tribulação? A tribulação é um tempo de cumprimento, onde Deus começou a desenhar isso através do profeta Daniel, falando de um momento de 70 semanas, onde as primeiras 69 semanas já se cumpriram exatamente no dia em que Jesus vai ao Gólgota, e a última semana dessa profecia não se cumpriu. Tá? Então existe a galera do preterismo, que eu já fiz vídeo sobre isso daqui, que afirma que essa semana já aconteceu lá no primeiro século da igreja primitiva, até o ano 70 ali, onde o imperador Tito vai destruir Jerusalém e o templo. Isso é verdade? Não, não é. Por que não é? Porque Daniel recebeu a seguinte palavra do anjo, que quando a semana de número 70 se cumprisse, iria acontecer. Ele diz, lá no capítulo 9, no primeiro versículo, no versículo 24, quando Daniel vai falar sobre essas 70 semanas, ele diz que no final desse período, dessas 70 semanas, iria acontecer algumas coisas. Primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Então a profecia se cumpriu? Não. A última semana se cumpriu? Não. Quando é que isso aqui vai se cumprir? Isso aqui vai se cumprir exatamente no final da tribulação, no início do tempo milenar, que é onde realmente todos esses elementos aqui vão ser cumpridos. Tá? Então não tem como a última semana de Daniel ter sido cumprida. Tá? Logo, a tribulação, que é essa última semana, esses 7 anos finais aí, vão se cumprir. Tá? E por que a igreja não passa pela tribulação? Vamos lá, muito simples. Primeiro, e mais importante, a última semana de Daniel não tem a ver com igreja, tem a ver com Israel. É muito claro a direção do anjo para Daniel dizendo, olha, essa profecia é para o teu povo. É para o teu povo. O destinatário da profecia é o povo de Israel. Pastor, e Israel não é a mesma coisa? A igreja não é o Israel? Não. Israel é Israel. Igreja é igreja. São duas coisas diferentes. Não se mistura o que Deus falou para a igreja, não se mistura o que Deus falou para Israel. Cada um tem uma promessa, cada um tem uma direção direcionada. Cada um tem a sua ordem sacerdotal. Melquisedeque do lado da igreja, Levi do lado de Israel. Não tem nada a ver. Igreja é igreja, Israel é Israel. São duas coisas distintas, tá? Então, para quem é a tribulação? Para a igreja? Não, para Israel. Está muito claro na profecia. Então não tem nenhum cabimento a igreja passar por tribulação. Não é para ela. Primeira coisa. Segunda, não vemos nenhuma citação de João em Apocalipse apontando a igreja vivendo nesse período na Terra. Não tem nenhuma. Nenhuma. Já para Israel está lá. Né? E mais uma vez, dúvidas, eu respondo aqui nos comentários. Não tem nenhuma. Tá? Há muita simetria nos acontecimentos narrados em 1 Tessalonicenses 1,4 sobre o arrebatamento da igreja, com o vivido pelo apóstolo João em Apocalipse 4 também. Quando se vê os mesmos elementos, uma porta aberta no céu, né? Ali a trombeta sendo tocada
e o arrebatamento de João. É o mesmo processo sequencial do arrebatamento da igreja narrado em 1 Tessalonicenses 4. Por essa razão e por perceber também que o capítulo 4 de João começa com ele dizendo, trazendo a narrativa dizendo que depois desses acontecimentos, ou seja, todo descrito relacionado com a igreja, depois desses acontecimentos, ouvi uma voz, som de trombeta, uma porta aberta e eu fui chamado para o céu, fui arrebatado ao céu. Irmão, esse é o aspecto que traz ali uma desses aspectos do que a gente tem falado aqui sobre a questão da maneira de interpretar os símbolos, mostrando a fundamentação de um arrebatamento e trazendo o simbolismo para nos fazer perceber quando isso iria acontecer. Então, na nossa percepção, onde acontece o arrebatamento da igreja? No Apocalipse 4. Ali João está sendo um orientador de um fundamento literal ensinado lá em 1 Tessalonicenses 4. Então, o arrebatamento ele acontece nesse momento, tá? Nesse lugar aí. Bom, outro, os textos de Paulo sobre o dia da ira do Senhor. Textos de 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 e 5, 8 e 9. Dizendo que o Senhor nos livrou da ira, que Deus não nos destinou para a ira. E por que essa ira toda? Esse tempo da tribulação aí, por que ele ganha esse nome? Aí a gente tem inúmeros outros textos dos profetas de Israel apontando esse período como um tempo onde Deus vai apurar o povo dele, né? Onde ele vai trazer o povo dele para um conserto, o povo de Israel. É essa geração de Israel, que ele tem promessas para esse povo, que ainda não terminou de cumprir, e vai cumprir cada uma delas. Então, se você analisa todo o contexto histórico, toda a vida de Israel foi assim. Eles iam, caminhavam com o Senhor, acabavam se relacionando com outros deuses, eles acabavam seguindo esse caminho, sofrendo muito. Depois o Senhor ia lá, eles se arrependiam, clamavam, o Senhor via, os resgatava. Então há essa última ação de Deus de purificação desse povo que ele escolheu para os colocar numa condição de estar perto dele, de estar junto a ele, tá? Já que a igreja já vai estar nesse lugar, a noiva já subiu, então agora ele vai purificar a sua geração aqui da terra, a descendência das areias do mar, que Deus fala para Abraão lá. Olha, duas descendências, uma as estrelas, a outra as areias da terra, do mar, né? Então, tá aí, querido. Tá muito claro a razão de que porque a igreja não vive isso. Então não tem, sabe? Não tem essa fundamentação aí, tá? Alegórica e preterista, tá? De ideia de cumprimento de coisas. Todos os eventos que nós acabamos de narrar, eles ainda hão de acontecer. Arrebatamento não aconteceu, tribulação não aconteceu, milênio não aconteceu, novo céu e nova terra não aconteceu. Todos esses elementos estão ainda em processo e eles vão ocorrer. E onde starta tudo isso? No arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja marca o fim da dispensação da graça. Daí então, os holofotes saem da igreja, voltam para Israel e começa o relógio do período da tribulação. Quando esse relógio ele começa a rodar, quando a última semana, quando os últimos 7 anos começam a rodar esse relógio, quando o anticristo, literal, tá, fizer uma aliança com Israel. Esse vai ser vai desencadear todos os aspectos aí de todos os desfechos aí do tempo da tribulação. Então, ok, deixa eu ver aqui o que está faltando. Personagem de tribulação. Anticristo, literal. Falso profeta, literal. Tudo que está ali é literal, tá? Está escrito lá, é isso que vai acontecer. Milênio. O milênio só vem no final da tribulação. Acabou os 7 anos, Jesus vem. Literalmente, agora ele vem pisar na terra. No arrebatamento, ele encontra a igreja nos ares. Agora ele pisa aqui e ele fisicamente vai governar essa terra por 1000 anos, tá? A igreja não vem para cá. A noiva desce e fica no céu, nas nuvens lá. A Nova Jerusalém, a noiva, fica lá, tá? E ela só vem para cá
No final do milênio, quando começa o novo céu e nova terra, aí sim a Nova Jerusalém vem, se assenta sobre o monte, tá? Ela vai ser colocada sobre um grande monte. Vamos chegar lá já já. Vamos aqui no milênio primeiro. Jesus estará na terra, é ele que estabelece o reino. Igreja não estabelece reino nenhum. Não há qualquer sustentação bíblica de que igreja estabelece reino. Igreja não estabelece reino nenhum. A igreja manifesta um reino cujos seus valores e princípios estão dentro dela. Nós somos chamados de embaixadores. O que é um embaixador, irmão? É um representante do seu país em outra nação. Nós representamos o reino de Cristo aqui, seus valores, seus fundamentos, seus princípios, e nosso dever é levar esses princípios, levar esses conceitos para que outras pessoas se convertam a Jesus. Esse é o nosso dever e papel aqui, é esse. Não é estabelecer reino nenhum, a gente não estabelece nenhum reino. Quem estabelece o reino é o rei, é Jesus, no período milenar. Ok, sobre isso aqui. Já falei o que tinha que falar. Novo céu e nova terra, irmão. A terra vai viver um reset, tá? Nada será aproveitado aqui. Todo o processo da terra será reconstruído. A terra terá uma outra disposição, tá? Tanto da natureza quanto das coisas que aqui, edificações e tudo, nada aqui vai ser aproveitado. Nada. Então essa ideia, vamos remir a política, vamos remir a cultura, vamos remir não sei o quê. Balela. Isso não tem pé nem cabeça, não tem fundamento bíblico, não tem. Tá? Cristo não vai aproveitar absolutamente nada da composição dessa terra. Tudo será reiniciado. Tá muito simples isso escrito lá nos últimos capítulos 20 ali, a partir do 20 ali, tá claríssimo ali. É só você ler Apocalipse a partir do capítulo 20, você vai perceber tudo isso aqui claramente apontado lá. Esse novo céu e nova terra finalmente será esse ambiente onde nós vamos viver com o nosso Cristo, com o nosso Senhor, por toda a eternidade. Não haverá injustiça, não haverá pecado, não haverá contaminação. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Amém? Então, eu fiz aqui rapidinho um resumo, tá? Pontuando alguns elementos que são importantíssimos, fazendo a linha temporal. E aí, como eu disse, eu sei que muitas dúvidas aparecem no meio desse processo aí. Você tem duas opções. Você pode fazer as perguntas aqui, eu vou responder todas elas, as dúvidas que houverem. E lá no canal, no YouTube, do nosso, aqui do Ministério Elim, Elim Região Sul, lá no YouTube, tem uma playlist Escatologia. Lá nós trazemos algumas palavras, se eu não me engano, são 4 ou 5, onde é um seminário completo sobre escatologia de ponta a ponta. E você pode aprender bastante lá também. Amém? Deus abençoe, fica na paz. É isso aí, direto ao ponto.